papas em favor do tomismo. Nós temos como título desse curso o Tratado das Virtudes. Mas nós vamos seguir o Tratado das Virtudes de São Tomás de Aquino. E nós estamos em continuação com o curso do semestre passado, que foi uma introdução a São Tomás de Aquino. E nós estamos vendo aqui a autoridade doutrinal de São Tomás. E nós fizemos uma distinção na aula anterior, na aula passada, de uma autoridade científica, nós podemos dizer, se nós olharmos o objeto estudado e considerado, e uma autoridade canônica, que é o quanto a Igreja põe de peso no que ele está dizendo. E nós dissemos que São Tomás tem o grau mais alto de ambas as autoridades. Nós vamos ver e entrar no objeto do ensinamento de São Tomás quando nós entremos a considerar propriamente o Tratado das Virtudes. Nós vamos entrar em objeto, em consideração do que ele ensina. Mas aqui, o que eu queria chegar a que nós entendêssemos é que a crise da nossa civilização vem por um conceito errado. É no campo das ideias onde se deu o processo da revolução e da rebelião dos homens. Especialmente no campo das ideias, com todas as suas consequências, que o mundo se desviou da cristandade, da igreja e da verdade. E nós vemos que um ponto muito central nesse equilíbrio tão difícil que foi a cristandade e esse cume de civilização que foi o século XIII, foi a perfeição de acordo entre a razão e a fé, entre a filosofia e a teologia, entre o magistério e a teologia. Todos esses pontos entre a ciência humana e a ciência divina, todos esses pontos alcançam uma tensão máxima e um equilíbrio perfeito no pensamento de São Tomás. Mais que isso, ele tem, como nós dizíamos na aula passada, o princípio no qual esse equilíbrio é possível. Nós podemos distinguir no corpo de doutrina de São Tomás dois grandes aspectos. Um deles é a construção da catedral, por dizer assim, do pensamento tomista. Mas, por outro lado, algo muito central, são as bases, os pilares sobre o qual São Tomás constrói a sua doutrina. De certo modo, é mais importante a adesão e o conhecimento desses pilares do que de todo o corpo da doutrina. Isso nos dá a possibilidade, os olhos com o qual nós podemos enxergar e nos aproximar da realidade. Esses princípios, essas colunas, essa pedra angular, esse ponto de equilíbrio é o que se perdeu na condenação que teve pelo bispo Tempier em 1277, na Universidade de Paris. Quando ele faz essa condenação, explode
esforços, esses movimentos tensos que tinham encontrado seu equilíbrio ali, se desatam e nós vemos um movimento enfurecido, enlouquecido, em direção contrária a São Tomás. Nós vamos ter resquícios do pensamento de São Tomás, do pensamento católico, mas fundados sobre outras colunas, sobre outras pedras angulares. E nós dizíamos também na aula passada que a gravidade dessa crise foi percebida gradualmente, à medida que foi se manifestando, né, como uma doença que no começo a gente sente um incômodozinho, não sei. Depois aquele incômodo não deixa de chamar atenção. De repente aquilo é uma coisa insuportável. Quando você vai ver, você tem um câncer que lhe tomou tudo, e aí começa uma luta desesperada contra aquela doença. Foi exatamente essa atitude dos papas frente à crise moderna. Se tem essa grande explosão do nominalismo e, podemos dizer, o início do que foi chamado o Renascimento. De certo modo, o século XII foi um renascimento católico, de certo modo. O século XII foi um momento de esplendor das artes, das ciências, e a admiração dos homens diante dessa criação começa a crescer, mas sempre com os limites da fé, sempre com um cuidado muito atento do magistério. E é essa tensão que eu digo que vai subindo. Quanto maior a admiração desse mundo, maior o perigo de olhar esse mundo como algo absoluto e não sob a luz da fé. Não perceber o significado desse mundo e olhar as coisas desse mundo como um fim em si mesmo. A tensão vai crescendo, essa explosão no qual a rebelião nominalista, com um pretenso título de defender a Santo Agostinho, ou defender a teologia tradicional, enfrenta São Tomás, desata todo esse movimento renascentista, em que se busca o homem por ele mesmo, se busca a ciência por ela mesma, se busca a arte por ela mesma, como um corpo humano no qual os órgãos, cada órgão busca o bem de si mesmo e não do corpo, e cada órgão acha e se considera como o fim absoluto dele mesmo. Então nós temos um desenvolvimento no Renascimento extraordinário, e todos dizem: viu, finalmente saímos do obscurantismo medieval e conseguimos nos desenvolver. Sim, mas é um desenvolvimento como de um inchaço de um órgão doente. E logo nós vamos ver, pouco depois, todos esses movimentos colocarem em dúvida a sua própria existência. Todos os movimentos. A medicina, que começa a achar que a única razão da medicina é a medicina. E para que ser... Tobias, eu preciso deixar registrado que você está vivo. Isso é uma coisa incrível. Foi esse grande momento da explosão renascentista, que a gente precisa dizer com todas as letras e com um nome próprio. O movimento renascentista é um movimento de apostasia. É um movimento do mundo católico
que chegou até o ponto mais alto de exigência de santidade diante desse mundo e que renunciou à santidade e que coloca os bens desse mundo como um fim em si mesmo. Põe o homem no centro, tira Deus e põe o homem, e coloca os bens desse mundo, a consideração dessa criação, olhadas em si mesmo, sem outro fim que ela mesma. Esse movimento vai ter, evidentemente, as suas grandes explosões. A primeira grande explosão dessa loucura é o protestantismo. É o primeiro grande susto que o mundo católico tem diante dessa caída, é a explosão protestante e a perda de metade do mundo católico para a heresia, para o erro, para o cisma. Essa foi o primeiro grande susto e foi o momento em que os papas se disseram: peraí, isso aqui é muito mais grave do que a gente imaginava. A gente achou que era uma gripe, talvez uma pneumonia. Não, isso é um câncer. Peraí. E a gente tem o grande esforço do mundo católico com o Concílio de Trento, e nós vemos como o grande princípio da restauração diante dessa caída é Santo Tomás, é a afirmação de Santo Tomás. No Concílio de Trento, nós vimos no ano passado, os padres conciliares puseram sobre o altar a Sagrada Escritura e São Tomás de Aquino, a Suma Teológica. A segunda grande explosão desse processo de revolução, que o Concílio de Trento não conseguiu deter, foi certamente a Revolução Francesa. A gente tem o esforço do século XVI, esse século XVII confuso, e o processo enlouquecido do século XVIII, em que os rancores antigos chegam a essa explosão e nasce o pensamento liberal. O mundo liberal nasce na Revolução Francesa. Aqui está o pensamento moderno, o pensamento do mundo moderno. É muito curioso porque a gente escuta e aprende nos livros de história o grande marco que foi a grande obra da Revolução Francesa em favor da liberdade, em favor dos homens. Se a gente for ver o terror, a Revolução foi um monstro que se comia a si mesmo, comiam entre si, eles se banharam em sangue, em ódio, em rancor, em loucura. E seria uma coisa interessante a gente conseguir entender o que foi a Revolução Francesa. O nosso mundo se explica pela Revolução Francesa. A loucura do nosso mundo se explica pela Revolução Francesa. E a Revolução Francesa não foi uma revolução do povo contra a nobreza. Foi uma revolução da burguesia contra a nobreza. Foi a substituição da virtude pelo dinheiro. A gente passa a ter como grande ideal, e nós vamos ter as consequências imediatas no mundo moderno, em que o dinheiro e a produção são a grande meta
Depois da Revolução Francesa começa uma guerra aberta do mundo liberal contra a civilização católica. Aí já é o monstro da Revolução andando em direção da Igreja. E aí onde vão aparecer os papas, que nós chamamos os papas dos tempos modernos. E aí onde a afirmação da necessidade de Santo Tomás é cada vez mais clara. Eu aconselho depois, quem quiser estudar passo por passo todos os atos do magistério sobre as afirmações, afirmando a autoridade canônica de Santo Tomás, eu aconselho esse livro, que é o que eu estou seguindo nessa parte do curso, que é a introdução, eu lhes comentei na aula passada, do padre Ramírez, um dominicano, que faz uma introdução à Suma Teológica, publicada pela PAC, que é uma editorial espanhola, Biblioteca de Autores Católicos. E ele faz uma introdução geral. Nós dizíamos que cada sessão, cada tratado da Suma tem uma introduçãozinha por um grande teólogo, mas a introdução geral da Suma é feita por ele, que tem uma biografia, que foi a que nós usamos para o curso do semestre passado, e tem um grande apartado sobre a posição e ação dos papas com relação a São Tomás. A todos os precedentes supera, no entanto, o Papa Bento XIV, um dos pontífices mais sábios que ocupou a sede de São Pedro, ao aprovar os estatutos do Colégio Teológico de São Dionísio, de Granada, nos quais se impõe a obrigação de não ensinar outra doutrina que não seja de Santo Tomás, sob pena de excomunhão reservada à Santa Sede, cita em extenso e faz suas os louvores que já conhecemos de Clemente VIII e de Bento XIII, acrescentando por sua parte a continuação, aspas. Por isso, já que as obras de tão grande doutor, mais brilhantes que o sol, escritas sem erro algum, com as que clarificou a Igreja de Cristo com admirável erudição, se pode recorrer com pé firme, nós, que sempre seguimos com peculiar piedade e veneração ao doutor Angélico, igual que os nossos predecessores, os romanos pontífices, que tiveram em grande honra a sua doutrina e lhe cumularam de merecidos louvores, unindo nossa palavra a estes louvores, aprovamos e confirmamos estes estatutos. Capítulo geral dos Dominicanos, 1756. Pio IX é aqui onde eu queria chegar. O passo seguinte, que vai instaurar os tempos contemporâneos, e que são, de certo modo, o princípio do fim, são as duas grandes guerras, que são, nós temos explosões sucessivas, e nós vemos no curso sobre o Apocalipse, como as duas grandes guerras, que são uma só, as guerras mundiais, são a primeira vez que
o mundo inteiro, as nações todas, como um todo, entram em guerra. Sempre houve guerra, mas o anúncio de Nosso Senhor do início do fim, do começo da crise grave dos últimos tempos, é a grande guerra. E Nosso Senhor anuncia essa guerra universal. É a primeira vez na história que acontece uma guerra universal. E o grande efeito dessas duas guerras, a Segunda Guerra é bastante mais clara, mas a Primeira Guerra é algo muito confuso e aparentemente algo sem sentido. A gente vai entrar nos meandros da guerra e a gente vê situações contraditórias e interesses confusos. É o fim do mundo antigo. A civilização católica, a cristandade acaba com as duas últimas guerras, as grandes guerras. Todo o resquício de civilização católica em que o poder temporal é iluminado pela fé, em que há uma cristandade, termina com as duas grandes guerras. Há uma quebra na transmissão de todas as instituições humanas. É como se o mundo começasse de novo. Se quebra a espinha dorsal da história. E é muito curioso porque nós que somos filhos desse tempo moderno, todos nós, e a gente vai em qualquer colégio, em qualquer lado, achamos que o mundo começa conosco. Antes de nós é o retrógrado, o antigo, e finalmente chegamos ao tempo moderno. E a gente vai ver, nos anos 50, pensava a mesma coisa. E a gente vai ver os meninos hoje na escola, a técnica dá uma certa ilusão, porque o avanço da técnica dá uma sensação de poder e de transformação e de crescimento e de deslumbre e de domínio da realidade. O mundo começa agora. Meu sobrinho, que diante de uma máquina de escrever, olhava, deu a volta, perguntou: tio, onde que liga? Não, filho, não liga. Sei. Como dizendo, puxa vida, vieram os dinossauros, depois os dinossauros teve a máquina de escrever, depois chegamos nós, que temos as coisas elétricas, controle remoto. Essa falta de história, nós somos homens sem história. Qual é a nossa família? Qual é a nossa tradição? De onde que eu venho? O que eu sou? Eu sou eu, João Ninguém, o máximo. Eu sou o centro de tudo. Não, antigamente, de que família que você é? De que país que você é? Você fazia parte de uma história e você se sabia parte de uma história. Especialmente a interrupção da transmissão das instituições nas duas guerras. As duas guerras derrubaram tudo e foi tudo refeito. E foi tudo refeito sob os princípios liberais do mundo. É aí onde acaba o mundo antigo, com as duas grandes guerras, com essa interrupção. E é aqui onde nós vamos ter as grandes figuras pontifícias, os grandes papas do mundo moderno, que foram dados aos nossos tempos, enfrentando esse mundo como gigantes. A primeira grande figura que aparece é Pio IX. Combattiamo, figlioli cari, e non abbiamo timore del niente, diz Pio IX, diante dos suaves pontifícios, o exército dos católicos que se reuniram voluntários na Europa, os homens,
um nobre daqui, um camponês dali, os homens que saíam das suas casas, deixavam suas mulheres e iam com a sua trouxinha se apresentar ao Papa dizendo: nós estamos aqui para lutar por Vossa Santidade, pelos Estados Pontifícios, contra Victor Emmanuel, figura delesnável, entre parênteses, figura repugnante, Victor Emmanuel, e Garibaldi. Garibaldi é a figura, eu sei que teve novela aí por aí, talvez virou herói nacional aqui no Brasil, sim, figura das mais repugnantes, Garibaldi. Iam esses suaves pontifícios e foram para morrer. E esse é o discurso de Pio IX diante do exército dos suaves pontifícios, que sabiam que estavam indo para morrer, só para morrer. Eles não tinham outra intenção, outra razão, sabiam que iam perder. Mas é preciso morrer pela igreja, é preciso morrer pela cristandade, alguém tem que morrer pela cristandade. O mundo moderno não pode passar sem que se derrame o nosso sangue, vamos lá. E esse é o grande discurso de Pio IX: combattiamo, figlioli cari, e non abbiamo timore de niente. E vão os suaves pontifícios e são dizimados, destruídos. Pio IX é o começo dos grandes papas que afirmam a necessidade absoluta de São Tomás de Aquino. E aqui é onde fica muito claro toda a resistência católica diante da crise moderna. Sabe, agora, sem ambiguidades, sem meias palavras, que não é possível nenhuma resistência sem São Tomás de Aquino, sem o pensamento tomista. Quem quer e entende a gravidade da revolução, se faz imediatamente um tomista para enfrentar a revolução. Onde que tem aqui? Pio IX celebra a grandeza de São Tomás de Aquino. Texto de Pio IX. Em verdade, ele, dotado de um engenho supra-humano, como se diz isso? Sobre-humano, para as coisas sublimes, iluminado com a luz divina, para entender a Sagrada Escritura, extraiu o que haviam alcançado os antigos filósofos e ensinado os santos padres. Aqui isso é um ponto muito importante, que os papas vão insistir. Santo Tomás consegue dar uma unidade à filosofia antiga, ele consegue entender Aristóteles, e cá entre nós, é o único que entende Aristóteles. Quando a gente vê um aristotélico que não é tomista, ele não sabe do que ele está falando. A gente vai atrás e vai ver como ele cai em contradição, como ele toma princípios que não são do próprio Aristóteles. Nós falamos também como São Tomás consegue fazer essa união entre os grandes princípios aristotélicos e os princípios mais altos da filosofia platônica. E faz uma síntese filosófica como nunca existiu. E ele faz a mesma coisa, São Tomás, com o pensamento dos Santos Padres. Os Santos Padres, o pensamento da Igreja, os padres latinos, os padres orientais e todos os doutores, São Tomás consegue ter uma visão que abarca absolutamente todo, consegue fazer o acordo entre todos eles e dar unidade ao pensamento dos Santos Padres e dar uma síntese do pensamento deles. E diz Pio IX, Santo Tomás elaborou um corpo de doutrina universal. Esse texto universal, essa palavra universal, significa que chegou a um equilíbrio de perfeição.
parênteses, a gente vive num mundo evolucionista. E a gente acha que sempre o que está vindo na frente é melhor e porque as coisas evolucionam. Precisamos evoluir, por favor. Claro. Então, depois de Santo Tomás, nós precisamos evoluir. Primeiro a gente disse que 2 e 2 são 4. Agora a gente precisa evoluir. Não, peraí. Eu posso evoluir no conhecimento da verdade, mas a verdade não evolui. A verdade é o conhecimento da realidade. Eu posso conhecer mais profundamente a realidade, mas a verdade não passa a ser mais verdadeira. Se São Tomás alcança uma visão profunda da realidade, tanto filosófica como teológica, o nosso esforço vai ser de entender São Tomás, de entender a verdade, de entender o objeto. Elaborou um corpo de doutrina universal, onde a teologia, levada a cabo com método científico, rica e amplamente explicada e ampliada com demonstrações, ocupará o primeiro lugar. A filosofia purificada de erros, igual que as outras ciências, lhe servirá com obsequiosa espontaneidade, de onde resultaria que uma refulgente luz de verdade unificada não só penetraria e promoveria cada coisa, mas que dissiparia todas as trevas de erros passados e futuros e facilitaria armas eficacíssimas para destruí-los. Quando a gente vai ver os erros protestantes, da Revolução Protestante, toda a doutrina protestante está respondida ponto por ponto, objeção por objeção, como se São Tomás tivesse Lutero na frente e ele estivesse respondendo. É impressionante. Morre Pio IX, 1878, e é eleito Leão XIII. Aqui Leão XIII tem um longo pontificado, enorme pontificado, e ele se enfrenta, ele recebe a igreja derrotada, perdidos os estados pontifícios, a apostasia das nações, o mundo liberal e revolucionário, e ele é eleito Papa e diz: tudo bem, governe a igreja, agora está aqui. Ele tem isso está sendo gravado, né? Mas eu vou dizer, ele tem uma certa ingenuidade e ele confia numa certa boa vontade do mundo liberal. Então, ele tem ainda uma certa esperança de que é possível falar a razão com o mundo liberal revolucionário. São Pio X, que é o Papa seguinte, sabe que não. São Pio X, ele pega um machado e sai cortando cabeça para todo lado. Essa é a atitude de São Pio X frente aos inimigos. Mas Leão XIII tem uma certa ingenuidade diante do mundo liberal. Ele não é liberal, mas ele tem essa ingenuidade. Mas ele sabe clarissimamente a gravidade da crise e sabe o remédio. Ele foi chamado, com razão, o Papa de Santo Tomás. É o que mais claramente se esforça pela restauração do estudo do tomismo, das obras de São Tomás, na cristandade inteira.
vai nascer um tomismo de muito boa linha, sob o esforço do Papa Leão XIII, especialmente a encíclica, onde que está? Aeternis Patris. Aeterni Patris, de 4 de agosto de 1879. Isso. Deixa eu anotar aqui. Você pode dizer que essa é a grande encíclica tomista, Aeterni Patris. Depois, São Pio X, como nós dizíamos, não tem nenhuma ilusão sobre o mundo moderno, nenhuma. E ele se lança nesse esforço tomista do mundo, mas ele encontra uma grande resistência, não já no mundo revolucionário, mas num espírito católico liberal, como se fosse possível conciliar essas duas coisas. Um mundo católico que se deu por vencido diante da revolução e disse: façamos as pazes com o mundo. Façamos as pazes. Basta de guerra. A gente cede um pouquinho, a gente cala algumas verdades, a gente faz um certo acordo mútuo e pronto. Porque nós já perdemos mesmo. E o mundo já ganhou, é vitorioso contra nós. A única coisa que nos sobra é sobreviver nesse mundo liberal. E, no fim das contas, eles têm certa razão. Ora, esse espírito do catolicismo liberal é o que São Pio X enfrenta, e ele encontra uma certa resistência nos bispos e nos cardeais. São Pio X, então, vai governar por motu próprio. O que é isso? Normalmente, o modo normal de um pontífice, de um papa de governar, é dar os princípios e pedir aos bispos que apliquem esses princípios. Ora, São Pio X via a insistência dos papas, um atrás do outro, falando que não é possível outra doutrina, outra teologia, outra filosofia, que não seja a filosofia tomista, e se encontra com os bispos que não se fazem nada, que não se mexem, que aceitam uma filosofia confusa, uma filosofia moderna, uma filosofia com áreas, com ressábios nominalistas, racionalistas. São Pio X começa a governar com motu próprio. O que isso significa? Uma aplicação direta. Faça-se isto. É um decreto direto. E ele governou todo o pontificado dele, os 11 anos do pontificado dele, com essa atitude. O grande motu próprio de São Pio X, então, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, é Doctores Angelicis, se não me engano, Doctores Angelicis.
E para que não tivessem a desculpa de que se entendesse o que Santo Tomás está ensinando, ele fez as famosas 24 teses tomistas. Quando eu falo tomismo, eu digo isto. Então, não me venham com outra coisa, não me venham. Vocês acham que vocês vão me enganar? E São Pio X foi extraordinário porque a providência o preparou de tal modo que ele passou por todos os ambientes eclesiásticos. Ele fez um seminário, sendo um menino pobre, um seminário menor. Depois fez um seminário maior, importante, apoiado pelo cardeal de Pádua, não é isso? Se não me engano. Ele é feito vigário em Tómbolo, 9 anos. Depois ele é feito pároco, outros 9 anos como pároco. Depois ele é canônico na catedral, outros 9 anos. Depois ele se ocupa do seminário, é diretor e responsável do seminário, outros 9 anos. Depois é bispo, 9 anos. É curiosa a simetria. E ele passa por todos os graus. Depois de bispo, ele é feito patriarca de Veneza, outros 9 anos. E aí foi feito papa. Sendo papa, ele teve um conhecimento amplíssimo de todos os estratos da vida católica e eclesiástica. Ele conhecia todos os meios, todos os ambientes eclesiásticos. Ele sabia muito bem como se recebe uma ordem e não se obedece. Sim, senhor, ordem recebida, não cumprida. Então, ele sabe, e ele faz as famosas 24 teses tomistas, e tem uma reunião que ele faz, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele faz uma reunião com todos os superiores das ordens religiosas. Acho que no dia anterior da promulgação das 24 teses tomistas, e olha assim no olho de cada um e diz: o que eu quero, diz o Papa, é que não tenha outra filosofia, nem outra teologia na igreja que de São Tomás de Aquino. Eu sou claro, todos me entenderam. Ou seja, a firmeza e a clareza dele. São Pio X foi o grande Papa da restauração, do movimento de restauração católica. Mas é justamente quando vem a guerra. Alguns falam que ele foi envenenado. Classicamente a gente aprende que a gente lê nas biografias que ele morreu de tristeza diante do começo da Primeira Guerra Mundial, que ele vê, é isso que nós falamos, como a Primeira Guerra, os papas vão perder o controle desse mundo, desse espírito liberal, como as instituições vão ser interrompidas e como vai se instaurar o tempo de caos, e que ele teria morrido de tristeza. Alguns falam de um envenenamento em que ele parece que ele tem uma certa gripe, uma coisa dessa, entra alguém, um médico vestido de batina, dá uma injeção nele, no dia seguinte ele está morto. Não sei dizer, mas as memórias do cardeal Merry del Val, que foi o secretário de Estado dele, diz que a morte de São Pio X foi uma surpresa absoluta para todos, que ninguém se imaginava que o Papa ia morrer desse modo, mas ele nem sonha, nem faz nenhuma alusão a isso. Com São Pio X, com Leão XIII,
eu ia dizer alguma coisa e interrompi no meio do caminho. Leão XIII instaura, foi o grande Papa de São Tomás. E a clareza das suas afirmações e a insistência da sua ação faz com que o mundo católico comece a ir nessa direção. Começa a aparecer um tomismo muito puro, muito verdadeiro, mas ao lado desse começa a aparecer ou de boa fé, mas enganados, ou de má fé, o que se chama o neotomismo. O neotomismo não é fruto da ação de Leão XIII. O neotomismo é fruto da má filosofia anterior que reinava no ambiente católico. E teólogos que tentam conciliar a teologia e filosofia de Santo Tomás com princípios modernos, com a filosofia moderna. E nasce o que é chamado neotomismo, que é muito mais neo que tomista. São todos esses teólogos que vêm ajudar São Tomás, coitado, e vêm fazer uma contribuiçãozinha para corrigir os erros de São Tomás e conseguir mostrar que, finalmente, chegaram eles para pôr em ordem a falta de inteligência de São Tomás. E é diante desse neotomismo que São Pio X vai dizer: eu não quero outra coisa que o pensamento de Santo Tomás. Depois nós temos o pontificado de Bento XV, que onde São Tomás aparece no direito canônico. O direito canônico promulgado por Bento XV, que é o Papa seguinte, foi uma obra feita por São Pio X. Só que ele morre antes da promulgação. Ele é promulgado por Bento XV, o Papa seguinte, mas é o pensamento de São Pio X. E ali se diz, na lei suprema da Igreja, que a teologia e a filosofia da Igreja é a filosofia tomista. De São Tomás. Acabou, sem volta. E obriga aos seminários, conventos, mosteiros, casas de formações, escolasticados, a que se forme o pensamento eclesiástico com a suma teológica, com São Tomás de Aquino. Eu tenho uma tentaçãozinha de falar mal do pontificado de Bento XV, mas não vem ao caso na nossa história aqui. Pontificado de Pio XI, há uma constituição, um documento pontifício importante, Deus Scientiarum Dominus, 1931. E depois Pio XII. Pio XII é a última trincheira católica antes da hecatombe, antes da caída das muralhas da Igreja nos tempos atuais, contemporâneos. Pio XII, são vários os documentos dele, o esforço que ele faz, e ele volta a insistir em todos os documentos pontifícios já promulgados pelos papas. Pio XII foi um grande homem, um grande papa, mas ele estava cercado por um mundo de novo liberal, um ambiente eclesiástico de novo liberal. Os mesmos que São Pio X condenou se esconderam nos subterrâneos, se disfarçaram, e é no pontificado de Pio XII que a gente começa a ver como um inseto vindo de baixo, uma coisa, realmente aparece o que é chamado o movimento da nova teologia. Nos anos 50, é famoso esse movimento. O grande lutador contra o movimento da nova teologia e a defesa de São Tomás é o padre Garrigou Lagrange.
Eu faço aqui um meia-culpa público. O padre está me olhando aqui. Que eu falei já mal de Garrigou Lagrange algumas vezes, porque por aí ele dá uma escorregadinha em algumas coisas. Mas ele foi tão valente diante dessa nova teologia. Me mandaram fazer um artigo sobre a nova teologia. Eu sabia, mas eu nunca tinha entrado nos intríngulis, nas discussões pequenas dessa história. E foi aí onde eu fui descobrir o valente que foi o padre Garrigou Lagrange, como ele se enfrenta a uma caterva de homens desonestos que o atacam de todos os lados, e ele defende uma pureza de tomismo que por aí ele dá uma que outra escorregadinha, que era o que me fazia criticar ao coitado do Garrigou Lagrange. Mas retiro a minha crítica publicamente e faço assim, é uma figura realmente admirável, Garrigou Lagrange e Pio XII. Só que Pio XII foi traído o tempo todo. O pontificado dele foi um pontificado de traições. Traição, traição, traição. Ele já não sabia mais em quem confiar, Pio XII. A gente pode dizer que ele sofreu, durante o pontificado dele, um Getsemane, um jardim das agonias, no qual ele está sozinho. Sozinho. Depois de Pio XII, nós temos a grande crise que vai concluir no Vaticano II e as suas consequências posteriores, e os papas que aprovam, tomam uma atitude democrática diante com o magistério e não falam mais magisterialmente, mas falam como que em off para o mundo católico. Propõe temas à discussão católica, já não é mais o magistério que fala de cima para baixo e que ensina a verdade em nome de Nosso Senhor, mas é um certo um professor recente que me diz assim: padre, não me chame professor, eu sou um orientador. Ninguém mais tem coragem de dizer que ele tem autoridade e que ele ensina a verdade. E na igreja, a verdade é a fé. Então, não tem democracia possível. Não tem esse acordo entre... Está todo mundo de acordo? Se todo mundo está de acordo, então é verdade. Está todo mundo louco. Esse espírito nós vamos encontrar nos papas. A primeira coisa que se faz em todos os seminários modernos é retirar São Tomás de Aquino. Não se estuda mais São Tomás. E os elogios que o magistério faz, que não é magistério, entre parênteses, as palavras dos papas atuais, que não são magisteriais, que não são expressadas com autoridade para que seja o magistério da igreja, quando fazem um elogio de São Tomás, é desses elogios que destroem. São Tomás, muito bom, olha, eu até recomendo, sabe? Entre tudo que você puder encontrar aí, ele é mais um. Como que mais um? A igreja vem falando, já há vários séculos, de que o pensamento da igreja, não. Olha, nós temos que fazer, essa é uma encíclica de João Paulo II, Fides et Ratio, muito bom. Ele diz, nós temos que fazer hoje o mesmo que São Tomás fez no seu tempo. A gente diz, puxa vida, nossa, o Papa está dizendo que nós temos que ser tomistas. Não. São Tomás adaptou a teologia com os elementos modernos, novos que apareciam, que no tempo foi Aristóteles. Nós hoje temos que fazer a mesma coisa, adaptar o Evangelho com a filosofia subjetiva moderna, dita com todas as letras. O nosso esforço vai ser hoje
esconder a luz clara da verdade nas trevas do subjetivismo contemporâneo. Esse é o grande esforço de um teólogo hoje. Está todo mundo louco, está todo mundo doido. E o Papa atual, num dos livros dele, começa a falar sobre a crise da intelectualidade, do pensamento moderno, e diz que a única solução é falar a linguagem subjetiva moderna, que São Tomás já não tem. Já não é mais possível olhar para São Tomás. Está dito com todas as letras. Nós concluímos aqui essa trágica história. Na aula que vem, nós vamos fazer uma visão geral, tentar ter uma visão geral da obra de São Tomás de Aquino. Aqui também é um milagre, o quanto São Tomás pôde escrever e fazer. É uma obra que dificilmente a gente consegue acreditar que foi feito no período de uma vida. Mas eu não me adianto aqui. E tentar ver nessa visão geral o lugar que ocupa a Suma Teológica e onde que está o tratadinho que nós vamos considerar. Muito bem, perguntas. Tobias. O senhor pode falar da participação de Paulo VI e João XXIII? Eu precisaria procurar os documentos, mas João 23, nós podíamos pensar que ele foi chamado o Papa Bom e foi aplaudido e admirado por todo mundo moderno, contemporâneo. Se nós lermos o discurso de abertura do Concílio Vaticano II que ele faz, ali está claríssimo. Todos os princípios que vão explodir depois, durante o concílio, e a causa de ruína atual da Igreja, estão claros expressados ali. E um dos pontos basta de escolástica. Basta de... não é possível mais um pensamento único na Igreja. Nós temos que instaurar o pluralismo. A gente tem uma certa margem, vamos tentar manter uma ordem, todo mundo, vamos tentar ir para o lado de cá, mas, por favor, não me venham falar de um fixismo escolástico, medieval, isso é inadmissível. Então, São Tomás é até aceitado. Esses elogios que você sente urticária, assim, Paulo VI foi já um homem mais violento, de um caráter violento, e ele tinha explosões para um lado e explosões para o outro. Às vezes ele atacava violentamente, às vezes ele defendia com todas as forças. Ele dizia a importância de São Tomás e depois aplaudia o ataque a São Tomás. Ele foi um homem contraditório e angustiado. O São Pio X, quando fala na encíclica Pacem sobre o que é um modernista, ele diz: o modernista, numa página, afirma a doutrina católica e na página seguinte ele afirma tudo o contrário. Você vai encontrando constantemente esse dá um tiro para um lado, dá um tiro para o outro, constantemente. Esse é Paulo VI. Mas se interessar, eu posso procurar os documentos, as referências diretas de São Tomás. A mais grave, na minha opinião, é a referência de João Paulo II, na Fides Ratio, que foi aplaudido pelo mundo conservador, dizendo: olha só,
o Papa está afirmando que nós temos que ser tomistas. Foi um horror. Foi o pior ataque contra o tomismo, foi a Fides Ratio. Depois, o Papa atual não tem nenhuma encíclica que fala diretamente sobre isso. Isso que eu comentei é um livro pessoal que ele conta a evolução do pensamento dele como teólogo, e no qual ele, pessoalmente, como teólogo, desespera de São Tomás. Ele diz com todas as letras. Mais alguma pergunta? Qual é a relação entre Carrícola Grande e dois dos seus estudantes desviaram do caminho tomista, Jacques Maritain e João Paulo II? Parece estudante dele, sobre Jacques Maritain foi uma figura muito interessante, que se converte num movimento católico começo do século, fim do século XIX, começo do século XX, esse movimento que tem a figura de Bergson, que vai atraindo em Paris o pensamento católico. Bergson foi condenado pela Igreja, mas curiosamente ele foi um passo em que muitos se convertem, estudando as obras dele. Um deles foi Jacques Maritain, e se converte, e ele foi como um grande exemplo, e a conversão dele despertou o mundo intelectual católico nos anos 20. Ele era de muito bom tomismo, de muito boa linha, uma figura admirável entre os intelectuais católicos, leigos, e frequentava os mesmos ambientes de Garrigou Lagrange. Mas quando o Papa Pio XI, depois de Bento XV, condena a Ação Francesa, a Ação Francesa foi um movimento que se pode dizer de direita, um movimento antiliberal, antirrepublicano, não católico, mas não anticatólico. Maurras, que era o fundador da Ação Católica, da Ação Francesa, l'Action Française, ele diz: eu perdi a fé da minha infância, do meu batismo, eu perdi a fé, mas eu vejo que a França necessita a Igreja, e que a França não vai poder ser a França senão apoiada pela Igreja, iluminada pela Igreja. De modo que ele promovia o catolicismo, promovia e queria a restauração da monarquia católica. Ele tem erros graves de doutrina, Maritain, mas ele é especialmente antiliberal, e foram os bispos de ar meio liberal que se lançaram contra a Ação Francesa, não pelos erros que tinha, mas pelos acertos que tinha. Esses bispos tentaram a todo preço que São Pio X condenasse a Ação Francesa, e São Pio X disse: enquanto eu for vivo, não será condenado Maurras. Maurras é um grande defensor da fé de São Pio X. Mas Pio XI cai no esforço dos bispos liberais, condena a Ação Francesa e condena muito veementemente. Aí foi o golpe de morte da resistência antiliberal na França, e foi essa condenação da Ação Francesa que fez que Jacques Maritain passasse de ser um católico monarquista, tradicional, realista, tomista,
para ser um católico liberal. Foi da noite para o dia. Ele disse: ai meu Deus, estou lutando no campo errado. O Papa condenou. Ai meu Deus. Aí ele pula para o outro lado e diz: é para cá. E ele apoia Le Sillon, que é um movimento que foi condenado por São Pio X, um movimento modernista, ruim, mas a figura de Jacques Maritain foi uma figura admirável, e muitos se converteram por causa dele. E ele lança um vento que arrasta todo o mundo intelectual francês e, portanto, toda a Europa atrás dele, em direção do liberalismo e do modernismo. Garrigou-Lagrange, justamente nesse período, admirava Jacques Maritain, estava do lado dele e, de repente, vai se vendo gradualmente em antagonia e, finalmente, o enfrenta. E Garrigou-Lagrange termina atacando e dizendo: tem os escritos, tem um trabalho muito interessante que Garrigou-Lagrange escreve, Aonde Vai a Nova Teologia, onde ele denuncia claramente, dizendo: isso não é católico, todos esses autores, e cita por nome este, incorrem na condenação de São Pio X, da Pachende, essa e essa, são modernistas, não são católicos, e um católico não pode sequer ler essa gente. Aí já foi um enfrentamento direto. Trágico esse momento. E Pio XI, no fim da vida, vai se dar conta da bobagem que ele fez. Mas aí não tinha volta. A condenação da ação francesa foi assim, um golpe. E eu não estou falando bem da ação francesa, não. Eu estou falando do mal da condenação. Distingo aqui as duas coisas. Bom, vamos terminar.